Olá, amigos. Me chamo Marcelo Vergotti e hoje eu quero trazer aqui para vocês uma discussão a respeito da natureza do pecado. Então, nós temos o seguinte: o pecado, a natureza do pecado, nós sabemos a nossa história, Deus criou o homem naturalmente bom. O homem foi criado bom, mas ele foi corrompido pelo pecado. Então nós temos o seguinte: a invenção do pecado, no catecismo, no parágrafo 391, nós vamos ter o seguinte: por detrás da opção da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora oposta a Deus, a qual por inveja os fez cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. De fato, o diabo e outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles por si é que se fizeram maus. Então, nós temos aí no início da criação, a criação dos anjos, foram criados bons naturalmente. Satanás optou por desobedecer a Deus e depois veio para seduzir o homem. Então, assim, por detrás da opção da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora oposta a Deus. Então, nós fomos seduzidos a aderir ao pecado. Depois nós temos no parágrafo 392, a Escritura fala de um pecado desses anjos. A queda consiste na livre opção desses espíritos criados que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino. Encontramos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais, que diz: sereis como Deus, Gênesis 3:5. Então nós temos aí naturalmente uma opção dos nossos primeiros pais, por essa voz tentadora. Satanás optou por desobedecer a Deus e depois veio seduzir os nossos primeiros pais. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. Então, aplicou aí uma mentira e os nossos primeiros pais caíram nela. No parágrafo 393, é o caráter irrevogável da sua opção e não uma falha infinita da misericórdia de Deus que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Então, essa opção irrevogável, ontem eu estava vendo uma discussão aqui na plataforma e o pessoal discutindo por que Deus não perdoa Satanás. Por que Deus não perdoa Satanás? Mas é o caráter irrevogável dessa opção de Satanás que o torna, depois da queda, ele não tem mais retorno. E o homem também faz uma opção, opção pelo pecado, opção por ouvir a Satanás. Essa opção, ela é também de forma irrevogável depois da morte. Então, os anjos depois da queda e os homens depois da morte já não tem mais como se arrependerem. Então, esse momento de arrependimento dos anjos, ele já cessou. Então, nós não temos mais como Deus perdoar Satanás, porque já é irrevogável essa opção.